Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Ontem nós falamos da parábola do mordomo infiel e hoje nós vamos continuar porque o cenário é o mesmo, era a mesma ocasião e Jesus estava sendo observado pelos fariseus e escribas que estavam de longe acusando ele. Ah lá, ele senta com pecadores, ele come com publicanos e pecadores, né? E Jesus, apesar de ser judeu, ele não era um judeu, ele não era um religioso, ele não era um legalista, ele não era um moralista, né? A sociedade da época não admitia que um homem conversasse com mulheres em público e nem que os judeus se relacionassem com os samaritanos. E Jesus, ele conversou em público com uma mulher samaritana, né? E quem estava lá defendendo a prostituta, né? Quem é que estava lá defendendo a mulher adúltera de ser, de receber a pena de morte? Enfim, Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Ao mesmo tempo que ele acolhe a todos aqueles que vêm até ele não lança fora, né? Ele sempre teve um discurso muito duro com quem é religioso, com quem se acha a nata da sociedade, com quem, entendeu? Com quem se ensoberbece, né? E ali ele percebeu que os fariseus e escribas estavam cercando ele justamente porque ele estava comendo com publicanos, né? E aí ele começou a falar das parábolas e ele citou uma que dizia que um pastor de ovelhas, qual deles, né, ali presentes, tendo 100 ovelhas e perdesse uma, ele não deixaria as 99 e iria atrás dessa uma até encontrar, até trazê-la de volta, né? E qual deles, né, tendo 10 dracmas, né? Ele citou a parábola dizendo que uma mulher tinha 10 dracmas e perdeu uma dentro de casa. E ela não sossegou, ela varreu a casa todinha até encontrar essa dracma. E tanto o pastor de ovelhas quanto essa mulher convocaram, né, a vizinhança, os amigos e festejaram o encontro dessa ovelha e dessa dracma. E em seguida ele contou a parábola do filho pródigo, né, que diz que tinha um pai que era proprietário de uma grande riqueza e o filho mais novo ele exigiu em vida a parte dele na herança. E aí o pai partiu, né, repartiu entre os dois filhos toda a sua riqueza e entregou a parte do mais novo. E aí esse filho mais novo, ele caiu no mundo, ele viajou para outro país, ele gastou todo o dinheiro com promiscuidades, né? E aí, quando o dinheiro acabou, ele precisou trabalhar. Aí teve fome no país e ele acabou tendo que cuidar de porcos. E aí ele desejou comer a comida dos porcos. Enfim, ele estava numa miséria total. E ele se lembrou, puxa vida, lá na casa do meu pai, até os empregados, eles passam muito bem, eles têm comida, eu vou voltar e vou pedir ao meu pai para me contratar como funcionário. E aí quando ele chegou, né, ele viajou de volta e quando ele chegou na propriedade do pai, o pai estava aguardando ele ansiosamente, esperando, né? E imagina o sofrimento desse pai sem saber onde estava o filho, né? E quando ele chegou, não teve nem tempo dele terminar de falar o que ele tinha planejado. Ele só disse: pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho. E aí o pai já abraçou, já convocou os empregados para trazerem roupas limpas, calçou os pés com a sandália, colocou anel no dedo, mandou matar o novilho, né, para fazer aquele churrasco. E aí a festividade rolou na casa, né? E quando o filho mais velho chegou, trabalhou o dia inteiro e chegou em casa,
e deparou com aquela festividade. Ele, uai, o que está acontecendo aqui? E quando ele descobriu que a festa era para o irmão mais novo, aí ele ficou revoltado. Ele ficou revoltado e começou: meu pai, eu nunca te deixei, eu sempre te obedeci, né? E esse meu irmão, entendeu? Ele se revoltou porque ele se justificava pelos próprios méritos. Ele se achava merecedor. Ele se achava digno de receber honra do Pai. Entendeu? E Jesus estava falando isso porque os fariseus, né, e os escribas, eles eram os religiosos, daqueles assim, sabe, impecáveis, aparentemente, né? Os moralistas, os que apontam, os que hoje em dia ainda tem, tá? Ainda tem pessoas dessa categoria, muitos fariseus entre nós, né? Mas aí Jesus contou essa parábola para exemplificar o que é a lei e o que é a graça. Na lei, as pessoas se justificavam por mérito, as pessoas, elas cumpriam rituais, elas tinham a listinha do que podia e do que não podia, né? E elas cumpriam aquilo ali com esmero, né? E Jesus estava falando justamente, né, da falta de mérito, porque o convertido, né, o alcançado pela graça, é aquele que se reconhece impuro, medíocre, sujo, né? Aquele que se enxerga vazio, pequeno, miserável. É esse que a graça alcança. É esse que é transformado. É esse que se converte. Ele está indo por um caminho e converte. Ele muda o caminho. Ele muda a mentalidade. Ele muda a postura na vida, né? E é a diferença. Nós, né? Nós que não fazemos parte do povo judeu e não temos essa lei para cumprir, nós todos somos o pródigo, né? Nós andamos errantes, nós estávamos todos mortos em delitos e pecados. E aí, quando nós voltamos para o Pai, né? Aí sim há conversão, a transformação. Ou seja, o filho que se converteu é o pródigo e não o mais velho que estava sempre ali do lado, mas se achando: eu sou merecedor, eu estou aqui porque, né, eu tenho mérito, eu mereço, né? Eu mereceria essa festa e ele é que está recebendo, sabe? É essa postura que muitos crentes têm hoje em dia, quando se compara com os pecadores que estão do lado de fora, né? Na cabeça deles, quem está ali dentro daquele quadrado é santo, e quem está fora daquele quadrado é desprezado por Deus, né? E só vai ser enxergado se ele entrar para dentro do quadrado. É mais ou menos assim que acontece. E as parábolas, essa tríade diz exatamente o contrário. A ovelha, perto ou longe, ainda era daquele pastor. A dracma, perdida ou achada, ainda era daquela mulher. E o filho, longe ou perto, pecando, acertando, era filho do mesmo jeito, né? E a graça de Deus, ela faz ela iluminou a mente desse rapaz para que ele retornasse para o Pai e começasse uma nova vida. Mas longe ou perto, pecando ou não pecando, ele continuou sendo filho, né? E essas parábolas, as três, elas têm mais ou menos o mesmo sentido. E Jesus, né, conclui dizendo que há mais festa no céu quando um pecador se converte do que para as 99, né? Na primeira parábola e na segunda parábola, para aquelas, a primeira parábola, 99 ovelhas que ficam, né? Existe mais festa para aquela que foi achada. Para as 9 moedas que restaram, existiu mais festa para aquela que foi encontrada. E para os 2 filhos,
a festa foi para o que foi achado, para o que estava morto e reviveu, né? Então, os fariseus, imagina a cabeça deles. Quanto mais Jesus falava, mais ódio eles sentiam dele, né? Quanto mais Jesus desconstruía a religiosidade, né? Para exaltar o relacionamento do homem com o Pai, mais os escribas e fariseus, menos eles entendiam e mais eles odiavam, né? Porque as parábolas eram para isso. Algumas pessoas se encantavam e se enchiam do Espírito Santo, né? E compreendiam cada palavra que Jesus falava. E outras pessoas, elas não compreendiam, permaneciam cegas e continuavam, né, naquele processo de cegueira, de fanatismo religioso, né? E em nome de Deus, né, eles acusavam Jesus, que era o próprio Deus, né? Um beijão para vocês, fiquem todos na presença do Senhor. Um beijão.